olhando um critério técnico de grego, de hebraico, não é isso não, querido. Uma palavra de Deus que é pertinente, que vem dos céus, vem de acordo à necessidade do povo de Deus. E aí, queridos, é por isso que nós falamos tanto e insistimos tanto de estarmos juntos enquanto igreja, e de crescermos juntos. Os irmãos que estão na escola bíblica dominical percebem, quando um irmão testifica, testemunha, fala daquilo que aconteceu, fala de suas experiências, fala daquilo que, compartilha algo do seu conhecimento, nós crescemos juntos, crescemos mutuamente, e aí então, amados, mas eu não entendo. À medida que eu buscar ler a palavra, à medida que eu querer estar junto daqueles que podem me acrescentar algo no entendimento da palavra, e à medida que eu orar ao Senhor e pedir, Senhor, isso aqui é teu, veio do Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa compreender aquilo que é necessário para a minha salvação. Eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza, que trará então, como disse o salmista no Salmo 19, virá sabedoria ao simples, aquele que não a possui, passará a ter pela palavra de Deus. E a primeira lição então, queridos, aqui, quando Jesus vai, nesse relato de Marcos, da cura do paralítico em Cafarnaum, é que enquanto muitos ali estão atrás de Jesus, né, vamos ver o que diferente Ele fará hoje, vamos ver o que de extraordinário Ele fará hoje, vamos ver aquilo que de excepcional, miraculoso, extraordinário, fora do comum Ele fará hoje. Jesus, assentado junto com aquelas pessoas dentro daquela casa, o texto diz que Ele anuncia-lhes a palavra. Anuncia-lhes a palavra. Mas o texto continua. E enquanto Jesus está dentro da casa, e está compartilhando o Evangelho, está compartilhando a palavra de Deus com aquelas pessoas que ali estão, 4 homens, eles conduzem um paralítico, e obviamente os 4 homens e o paralítico estão todos de comum acordo, e eles querem fazer chegar este homem até Jesus, e já não tinha como nem chegar perto de tanta gente que tinha ali. Eles têm uma ideia, né? Vamos fazer aí um rapel, um negócio meio diferenciado, nós vamos subir em cima do telhado, a gente abre o telhado, depois a gente desce o paralítico, onde exatamente o Senhor Jesus se encontra na casa. Tudo bem que as construções no Novo Testamento, naquela época, elas eram diferentes, os telhados tinham uma tendência a serem mais planos, tá certo? Mas aquilo interessante é que aqueles homens, eles sobem no telhado, eles abrem uma brecha naquele telhado, eles descem aquele homem exatamente no lugar onde Jesus estava. E aqui, queridos, é claro, é óbvio a intenção dos 4 homens e do paralítico. E eu acredito que era óbvio para todos os que estavam ali dentro daquela casa o que se esperava de Cristo, o que se esperava de Jesus. Ora, o homem é um paralítico, ele não consegue andar, ele está indo até ali, sendo levado por 4 outros homens, seus amigos. É óbvio que se esperava então que Jesus fizesse o quê? E curasse a paralisia daquele homem. Não precisava ser muito esperto, que todas as expectativas, tanto daqueles homens, quanto do paralítico, quanto das pessoas que estavam ali, viram toda aquela movimentação, né, de tudo aquilo que aconteceu. Qual a expectativa daquelas pessoas? Agora Jesus vai curar a paralisia deste homem. Agora nós teremos uma cura, agora nós veremos um milagre diante dos nossos olhos. E Jesus, mais uma vez, queridos, Ele vai ao contrário, na direção oposta, né, dos interesses daquelas pessoas. E Ele vira para aquele homem e fala, e essa é a segunda lição que vale a pena nós marcarmos aqui no texto. Ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, há uma enfermidade, há um problema, há um mal muito maior do que qualquer uma questão física, de qualquer deficiência física, de qualquer questão que nós possamos estar vivendo e possamos estar aí batendo cabeça. Há um mal muito maior do que uma deficiência física, uma falta de dinheiro, um problema no casamento, ou qualquer outra questão que nós possamos estar passando neste momento.
há um problema muito maior, e é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo e chamando a atenção, quando todas aquelas expectativas de todas aquelas pessoas ali, é que uma cura, uma deficiência física fosse feita. O Senhor Jesus olha para aquele homem e fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Tem uma doença, tem um mal, tem uma mazela muito maior, muito mais danosa, muito mais prejudicial, que te ataca a tua vida, e que vocês não estão se dando conta. Jesus aqui, queridos, ele tira a atenção daquelas pessoas que estavam ali apenas no plano físico, de ver um homem que não andava voltar a andar, e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o nosso maior problema não é a falta de dinheiro, o nosso maior problema não é uma enfermidade física, o nosso maior problema, querido, é o nosso próprio pecado. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Está chamando a atenção daquele homem, a atenção de todas aquelas pessoas, que para o maior problema que estava ali, que era o pecado que há no homem. Nós falamos já hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, citamos algumas passagens bíblicas, nós lemos algumas passagens bíblicas, como a Bíblia, amados, e como o apóstolo Paulo nas suas cartas, ele enfatiza, né, o pecado antes de falar da salvação que é em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: nós precisamos ter clareza de qual é a doença, de qual é a enfermidade, antes de anunciarmos a cura dela. E aqui, queridos, na palavra de Deus, é incontestável, a palavra do Senhor então nos diz que todos nós pecamos, e fomos separados, somos destituídos, estamos carentes da glória de Deus, que é o meu pecado e o seu pecado que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado agora que nos leva a receber uma recompensa danosa, que é a morte. Romanos 6:23 diz que o salário, a recompensa, aquilo que nós recebemos por conta do nosso pecado, é a morte, é a separação de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem vida, sem conhecimento de Deus, sem relacionamento com Deus. Irmãos, a partir do momento em que Adão ele desobedece o Senhor, e que ele peca contra Deus, a partir daquele momento, querido, toda a raça humana entrou em uma condição de pecado. Adão, ele sai de um estado de inocência, ele sai de um estado de pureza, ele sai de um estado agora a qual o Senhor havia o criado sem pecado algum, e ele entra agora num estado onde ele está sujo, onde ele está manchado, onde ele está maculado pelo pecado. Ele está agora numa condição agora distante de Deus, afastado do Senhor, e que as suas ações agora, elas refletem a sua natureza.